neste domingo, 21 horas. Sido como sendo violento, bombástico, depressivo, antissocial, completamente rude. Não conseguia se relacionar com outras pessoas para as coisas básicas do dia a dia. Mas ele chegou aos corações do mundo inteiro com música. Uma música ousada, original, de uma intensidade emocional e um poder que nunca haviam sido imaginados. Até surgir o atormentado, o triunfante Ludwig van Beethoven. A música de Beethoven tem eletrizado o mundo há 2 séculos. Genius is what possesses a man. Beethoven was possessed. He's able to elevate us in a way nobody else can because he went through hell. Beethoven lutou contra a perda da audição, maus tratos e contra a desilusão. Mas a música continuou a tocar em sua mente. Sua paixão salvou-lhe a vida e mudou a música para sempre. Beethoven, o som e a fúria. Ludwig van Beethoven nasceu em uma família de músicos em Bonn, uma sonolenta cidade alemã, em 1770. A cidade era um tranquilo posto avançado do Império Romano. Havia a revolta no ar e logo se espalharia por toda a Europa. Os aristocratas que haviam governado durante séculos não percebiam, mas seu mundo estava à beira de um colapso. Mas a conservadora Bonn ainda era um refúgio. E a corte de Bonn vivia no palácio dos aristocratas. O diretor musical do palácio era o brilhante Ludwig van Beethoven, o avô do grande compositor que tem seu nome. Ludwig, avô, tentou transmitir alguns de seus talentos musicais ao filho, Johann. Mas este acabou se tornando músico medíocre e alcoólatra. Johann e Maria, sua afetuosa e dócil esposa, tiveram 3 meninos. Ludwig, o mais velho, Caspar e Nikolaus. O jovem Ludwig, tímido mas enérgico, cedo deu mostras de talento musical. Seu pai decidiu ensinar-lhe a tocar piano, mas suas aulas eram cruéis. When he played wrong notes, or the phrasing was wrong, or the music was not what the father wanted to hear, Beethoven would get a slap, a shove, a punch. We know that the father locked him in the basement, in the cellar, several times when he didn't perform in the way that he was supposed to. Apesar do modo bruto como o pai o ensinava, Beethoven, aos 5 anos, já era uma grande promessa. Seu pai sonhava transformá-lo no novo Wolfgang Amadeus Mozart. Alguns anos antes, a família de Mozart levara seu prodígio de 7 anos a se apresentar em concertos por toda a Europa, ganhando dinheiro e fama. Johann Beethoven pensava ter um outro Mozart nas mãos e esperava ganhar dinheiro com isso. He wanted his son to be something more than he was. All his ambitions, all his crushed ideals for himself, I think he focused on his kid. O jovem Beethoven tinha talento, mas musicalmente não era um Mozart. Além disso, Johann estava sempre embriagado. Era desorganizado, não conseguia lapidar a música do filho e mais o castigava do que o incentivava. Muitas noites ele chegava em casa bêbado e acordava o filho para que tocasse para ele. Se não tocasse, podia ser castigado. What is a miracle here is the fact that Beethoven didn't turn off to music. I think basically he was in love with music itself. And that overrode anything that anybody could do to him. Os maus tratos recebidos em casa tiveram consequências para o resto da vida. He always had sort of in the back of his mind that the world is a dangerous place. He learned early on that it's difficult to trust other people. Ele se mantinha afastado da desagradável vida familiar e de seus colegas de escola. Vivia isolado e foi uma triste figura em criança.
Vestia roupas esfarrapadas, tinha uma expressão sombria. Não conseguia se concentrar na escola, mas jogava-se apaixonadamente no aprendizado do piano. A morose, unhappy child who spoke to no one, who practiced best when he was by himself, but was frankly terrified of having to deal with other people. Tornou-se um ótimo pianista e deu seu primeiro concerto público com apenas 7 anos. O recital foi um sucesso. Um músico da corte chamado Christian Neff assistiu e ficou profundamente impressionado. Neff tornou-se professor de Beethoven e resolveu guiá-lo no caminho para a grandeza. Neff ensinou-lhe a música dos mestres como Johann Sebastian Bach e Joseph Haydn. Beethoven era um aluno aplicadíssimo. Not only did he have this sort of fire of inspiration, but he also had this incredible determination that everything that he composed should be the best that it could be. Aos 10 anos, Beethoven abandonou a escola para se dedicar integralmente à música. Foi inspirado pela vibrante atmosfera cultural da Europa do final do século XVIII, conhecida como a época do Iluminismo. Intelectuais rebeldes e populares como Immanuel Kant e Voltaire pregavam a liberdade e atacavam os aristocratas que governavam a Europa há séculos. O adolescente Beethoven deslumbrou-se com esses rebeldes do Iluminismo e passou muitas noites em cafés como este, perto de sua casa, debatendo as visões de seus heróis iluminados. He grew up in an atmosphere where you could talk and think aloud for the first time. It allowed him, if you like, to break the rules in music, just as everyone else was breaking the rules in all other areas. No começo da adolescência, queria quebrar as convenções da música clássica. Explorou ritmos e melodias novos e criou algumas composições admiráveis como a Sonata Juvenilia. Beethoven said, no more of this, music is entertainment. What Beethoven is saying is that music has the power to transform people. Em 1783, seu tutor Christian Neff publicou em uma revista de música um anúncio exortando os aristocratas de Bonn a patrocinar a ida de seu discípulo à esplendorosa Viena, a capital musical do mundo. Neff garantia que Beethoven era um gênio que, sem dúvida, se tornaria um outro Mozart. Finalmente, em 1787, um grupo de nobres investiu dinheiro no astro local em ascensão. O infatigável jovem de 16 anos deixou o círculo musical interiorano de Bonn em março daquele ano, ansioso para se pôr à prova na glamourosa Viena, o maior de todos os testes. Você está assistindo em Biografia. Viena, em 1787, era incontestavelmente a capital cultural da Europa. A arte florescia, pois os aristocratas esbanjavam dinheiro e favores palacianos com artistas de todos os tipos. Beethoven há muitos anos queria ir para lá e se pôr à prova. Acima de tudo, queria conhecer o deus vienense da música clássica, Wolfgang Amadeus Mozart. Dias após a sua chegada, o jovem Beethoven usou suas ligações para conseguir uma chance de tocar para Mozart nesta sala. E sua performance atordoou o grande mestre. Mozart just could not believe what he was witnessing. Mozart actually left the room and went into the next room where his wife was entertaining friends, and he said, "Watch out for this boy. One day he will give the world something to talk about." Beethoven ficou entusiasmado por ter impressionado o herói da sua infância e esperava poder estudar com ele. Mas o primeiro encontro entre eles seria também o último. 2 semanas após a sua chegada a Viena, a mãe de Beethoven ficou doente de tuberculose e ele teve que voltar às pressas para Bonn. Naquele verão de 1787, ela morreu. Beethoven ficou dilacerado com a morte daquela que o amava
mas que não pôde protegê-lo dos maus tratos paternos. O pai de Beethoven também ficou arrasado pela morte da mulher e pôs-se a beber mais do que nunca. Ficou em estado tão lamentável que 2 anos depois, em 1789, Beethoven tomou medidas drásticas. Com apenas 18 anos, tornou-se formalmente chefe da família, responsável pelos 2 irmãos menores e por um pai que desprezava. His father was always getting into drunken brawls and Beethoven had to go and sort it out. And really, it was a dreadful burden for a teenage boy. A necessidade de cuidar da família tornou Beethoven amargo e mal-humorado, traços que carregaria pela vida inteira. Mas a experiência também fez dele um jovem confiante e diligente. Para pagar as contas, arrumou um emprego na corte de Bonn. A única vaga era para a viola, um instrumento que conhecia pouco, mas que aprendeu rapidamente. Com as finanças mais estáveis, pôde se concentrar mais intensamente em suas composições. Dedicou uma de suas obras a um de seus heróis que acabara de morrer, o imperador Joseph II, um querido líder do iluminismo. A obra era tão difícil que vários músicos se recusaram a tocá-la, um problema que perseguiria Beethoven por toda a sua carreira. The performers just had to fend for themselves. He wasn't really interested in whether things were difficult or easy to play. Maybe he feels the need to let others struggle as well. There's no better explanation for the fact that his writing is so incredibly, intensely uncomfortable. It didn't go from that key to the one you would expect next. It went from that key to a totally remote key. The beat wasn't always on the bar, on the first beat. It was all over the place. The violinist of most of his late quartets said to him, "Can you try to rewrite it? It's practically unplayable." And Beethoven's famous response to that was, "Do you think I give a damn about your miserable little violin when the muse visits me?" A música de Beethoven expressava a sublevação que sacudia a Europa. O espírito democrático da Revolução Francesa de 1789 estava se espalhando, e o domínio dos aristocratas entrava em colapso. Mas a nobreza continuava a financiar os músicos de Viena e seu compositor predileto era o lendário Joseph Haydn. Ele ficara inebriado com a audaciosa música de Beethoven e em 1792 ofereceu-se para ser seu tutor. Imediatamente, o músico veterano levou seu jovem astro em ascensão de volta a Viena para ajudá-lo a conquistar os nobres. Beethoven ficou entusiasmado. Um mês após a chegada, seu pai morreu em Bonn. E ele se recusou a voltar para assistir o funeral do homem que lhe causara tanto sofrimento. Aos 22 anos, ele viera para Viena para ficar. Estava disposto a cortejar os aristocratas. E Joseph Haydn era seu acesso para os grandes salões. The next ticket was just Beethoven's own genius in a sense. When Beethoven played for them, they realized this is something different. Era evidente que o rude e sombrio Beethoven era o extremo oposto das figuras do elegante mundo aristocrático. He was not a pretty person, about 5'4", pockmarked face from smallpox, very dark skin. His friends called him the Sicilian. Bad hair. Mas sua grande energia e as performances brilhantes alçaram-no aos círculos musicais mais requintados. Em meados dos anos 1790, alguns anos após a sua chegada a Viena, Beethoven apresentava recitais por toda a cidade. Agora, em torno de 25 anos, já tinha conquistado fama. Para se manter distanciado de qualquer concorrente, tocava um repertório de obras diabolicamente difíceis e atacava o piano com um prazer e uma intensidade que os vienenses nunca tinham visto. He developed an art form where emotion was really the first thing that hits you. I mean, he tries to throw you off balance.
Women would faint, men would weep, things would be hurled on the stage. It was just extraordinary. And Beethoven's way of treating the instrument was so different from what anyone had ever heard as to create instant celebrity for him. Patrocinadores ricos como o príncipe Lubkowitz e o conde Razumovsky correram a oferecer dinheiro a Beethoven sem impor-lhe qualquer condição. Esse dinheiro lhe permitiu dedicação integral a tocar e compor música. Mas sempre um rebelde. Deixou claro aos seus apoiadores que podia ser subsidiado, mas não comprado. These were often substitute families, the families that he never had. At the same time, of course, he wanted to be completely independent of these families. So he would be close one moment and be storming out the next moment. And that is vintage Beethoven behavior. Seu humor instável era lendário, tão familiar quanto a encantadora música que fluía de sua pena. Suas brilhantes performances ao piano e seu ego enorme fizeram-no pensar que seus talentos o colocavam em pé de igualdade com os nobres. Beethoven was convinced that as a creator, he was second only to God. An aristocrat is someone simply born to a title. Beethoven is in many ways the first modern artist, the creator as hero, the creator as a godlike figure, the creator who works not for the commissioner, but who works for their own muse. Às vezes retribuía a seus patronos dedicando-lhes composições, como a famosa sonata Patética, que compôs para seu patrocinador, o príncipe Lichnowsky. Mas não tinha receio de brigar com seus padrinhos, quando estes se atreviam a contrariar os seus frágeis nervos. After yet another flaming row he had with Prince Lichnowsky, he stormed out of Lichnowsky's country residence and he left him a note saying, "There are many Count Lichnowskys, there is only one Beethoven." And that, in a sense, was the guiding principle of his life. Ele gostava que ficassem especulando se o Van no meio de seu nome significaria uma origem nobre. Na verdade, o Van não significava nada disso, mas Beethoven gostava que seus fãs imaginassem existir algum mistério em seu passado. At the same time, he despised the nobility. A slight shade of hypocrisy there. But after all, if someone thinks you're related to royalty, you don't summon them all and say, actually, it's not true, is it? No final dos anos 1790, ele sedimentou sua reputação na cidade como um astro do piano, desafiando outros pianistas para disputas de improvisação muito animadas. Well, along came the great virtuosos of Europe, and they would play against this young man, and he would run them out of town. Com apenas alguns anos em Viena, o jovem rude do interior tornou-se o favorito dos aristocratas. Mas quando tudo começava a decolar, ele passou a ouvir um zumbido nos ouvidos. E esse ruído aumentava. Logo engolfaria seu mundo musical, transformando-o em silêncio. Você está assistindo em Biografia da Semana. Na virada do século XIX, Viena estava no meio de seu apogeu cultural, e um de seus maiores astros era Ludwig van Beethoven. Com seu cabelo eriçado e olhar sombrio, era um curioso e volátil darling da aristocracia. Em 1800, com 30 anos, Beethoven realizou o marco mais importante da carreira de um compositor, ao escrever a sua primeira sinfonia. Os críticos a adoraram. Even the first and second symphony already, they are so heavenly and so wonderful that you just feel you're safe. You're living a peaceful life. A fama também lhe trouxe pela primeira vez na vida a atenção das mulheres. E ele se apaixonou perdidamente por uma de suas alunas, a condessa Giulietta Giacardi. Para cortejá-la, em 1801, ele escreveu a sublime e delicada Sonata ao Luar.
embora Giacardi estivesse impressionada com Beethoven, não se casaria com um homem sem título de nobreza. E o abandonou para se casar com um conde 2 anos depois, um padrão que sempre se repetiria na vida de Beethoven. O espírito do músico sofreu um golpe e seu corpo também começou a falhar. No final de seus 20 anos, ele percebeu que estava perdendo a audição e ficou aterrorizado. A luta de Beethoven contra essa crise logo tomou conta de sua vida. A perda da audição fez com que o seu já famoso mau humor e a sua fúria aumentassem. He would become violent, he would become abusive, and he would become physical. Wild mood swings seem to have dominated his life. Amigos e patrocinadores ficaram cada vez mais preocupados com seus ataques de fúria. Alguns tinham tanto medo que já não o procuravam. Mas o orgulho o impedia de contar suas aflições. When Beethoven began to go deaf, it made life very difficult. He was extremely embarrassed. He didn't want to be laughed at. So for a while he pretended that he could hear things. Na primavera de 1802, ele se refugiou nessa estranha aldeia fora de Viena chamada Heiligenstadt, com a esperança de que um ambiente mais natural o curasse. Todos os dias vinha a esta casa de banho para se tratar com águas minerais. Os médicos, desconcertados, fizeram-no tentar de tudo. Nadar no rio Danúbio e mais tarde até inserir enormes trombetas em seus ouvidos para que pudesse captar melhor o som. Todas as tentativas falharam. Beethoven viveu nesta casa. E ao olhar o sino da igreja e mal escutar o seu badalar, soube que sua audição logo cessaria por completo. Em uma desolada carta que escreveu aos irmãos no outono de 1802, confessou sua angústia. Sou obrigado a viver como um proscrito. Se me aventuro à companhia de outras pessoas, sou tomado pelo terror. Beethoven nunca enviou a carta. Alguns amigos a encontraram escondida nesta escrivaninha anos após sua morte. Tem um tom de último desejo. São palavras de um homem em desespero absoluto. Pouco me seria exigido para pôr fim à vida. Só a arte me fez recuar. He knew how much he still had in him. And Beethoven, for all his unhappiness, had a spark of extraordinary optimism and incredible creative power. A carta marcou um momento decisivo. Tendo chegado às profundezas do desespero, seu espírito criativo reagiu dramaticamente. Ele contou a amigos que sua surdez e a raiva que provocou fizeram-no querer pegar o destino pelo pescoço. O caos em sua mente refletiu-se nas partituras furiosamente rabiscadas. His fantasy world, his therapist's couch, were his pieces. And he allowed himself to transcend his rage through his music. Uma música que nos anos seguintes selaria seu destino como um grande compositor. No início de seus 30 anos, ele escreveu uma série de obras-primas, que incluíram sinfonias, sonatas e quartetos. The music was always in his head. There's so much darkness in his life, but he looked up to find the sun and the light. And despite everything that happened to him, he did succeed. A crítica aplaudiu sua genialidade e sua ousadia. Unicamente pela força de vontade, ele parecia ter renascido. I think it's the character of this man, that he would look something so devastating in the face, I'll never hear another note of music again, and go on creating. Uma de suas composições seguintes, a grandiosa Terceira Sinfonia, reflete sua enorme confiança. Ele a dedicou a um de seus heróis, Napoleão Bonaparte, o gigante da Revolução Francesa. Beethoven idolatrava Napoleão por sua mensagem anti-aristocrática e também se identificava com ele.
For someone who has forsworn his own father, which Beethoven did, Napoleon becomes a brother or a father figure, more than just a political figure. Beethoven acreditava piamente que Napoleão levaria seus compatriotas a um iluminado, utópico mundo novo. Claro, não foi assim. Apenas um ano depois, em 1804, Napoleão expandiu sua guerra de conquista pela Europa e declarou-se imperador da França. Beethoven sentiu-se tão traído por seu herói ter se transformado em um tirano que arrancou com violência o nome de Napoleão da partitura musical e rebatizou-a simplesmente de Heroica. This is very remarkable. He didn't burn his score of the Third Symphony. He knew exactly that he was dedicating the symphony to the spirit of the revolution, not to one person. Beethoven fez sua própria revolução musical em 1808, com sua explosiva Quinta Sinfonia e sua famosa e dinâmica abertura. Também em 1808, quase em completa surdez, lutou para resgatar a beleza da natureza com a triste e delicada Sinfonia Pastoral. Rabiscou nas margens instruções para que a sinfonia lembrasse sons de coisas que ele nunca mais ouviria, como canto de pássaros e vento. He loved the feeling of earth, the sound of birds, the feeling of trees, the sunlight, making things grow. And he translated it in his own way, that if you just sit back and listen, it's all becomes clear to you. Algumas pessoas acreditam que a Sinfonia Pastoral também foi inspirada pela bela condessa Josephine von Brunswick. Beethoven apaixonou-se por ela, mas como tantas de suas aristocráticas mulheres fariam, ela terminou o relacionamento, para mais tarde se casar com um nobre. He would seem to have the nerd's unfortunate propensity to be attracted to the captain of the cheerleaders. Beethoven kept falling in love with long, leggy, blonde, married aristocratic ladies. Mas Beethoven nunca desistiu. Em 1812, apaixonou-se desesperadamente outra vez, escrevendo cartas de amor a uma mulher que chamava simplesmente de sua amada imortal. A identidade da amada imortal de Beethoven tornou-se um dos grandes mistérios românticos de todos os tempos. Você está assistindo em... Em 1809, Beethoven tinha 39 anos e sua surdez avançava rapidamente. Apenas 10 anos após seus dias como grande pianista dos palcos europeus, deu uma série de recitais desastrosos. Fizeram-no compreender que tinha de parar de tocar, pois não podia mais ouvir. Então voltou-se para a composição em tempo integral. Teve que pressionar as orelhas contra a madeira do piano para criar a brilhante Sétima Sinfonia, em 1811. Para os que lhe eram próximos, parecia que ele se retirava para um mundo dentro de sua mente. Um mundo de paixão, fúria e música silenciosa. Mas então, no outono de 1811, Beethoven apaixonou-se perdidamente pela bela, mas frágil, Antonie Brentano, mulher de um de seus melhores amigos. She was bedridden, and her friend Ludwig van Beethoven arranged to have a piano placed near her room where he played. This is the fantasy scene, I'm sure, of many a young woman. And they fell genuinely and deeply in love.
No ano seguinte, em 1812, escreveu uma carta apaixonada a uma mulher a quem chamava simplesmente de sua amada imortal. Muitos estudiosos julgam que se tratava de Anthony Brentano. Mesmo na cama, só penso em você, minha amada imortal. Preciso viver com você ou nunca mais vê-la. Talvez Beethoven tivesse medo de revelações íntimas. Nunca mandou a carta. Estudiosos e músicos têm vasculhado sua prosa apaixonada desde então. I sometimes read it again, like some stories in the Bible. If you read it from time to time, I think you are close to him. You understand that he didn't do anything without passion, without total commitment. Mas, como sempre, Brentano, mãe de 4 crianças, era de outra classe social. E o relacionamento acabou. It's a total conflict of emotion, and it never becomes resolved until such time as Beethoven, I think, gives up his idea of ever becoming a family man, of ever becoming a husband, of ever siring children. Mas Brentano talvez não seja a única candidata à amada imortal. Seu amor anterior, a condessa Josephine von Brunswick, teve uma filha cerca de 9 meses depois que a carta da amada imortal foi escrita. E a criança, muito parecida com Beethoven, era um prodígio musical. Pode ter sido a única filha de Beethoven, o produto de seu último grande caso de amor. His lover, mistress, wife was his music. There was no room for anyone else. And I suspect deep down he knew that. Como já fizera no passado, ele jogou todas as suas energias românticas frustradas na música. Em 1814, terminou uma ópera profundamente pessoal chamada Fidelio. Foi sua única ópera e falava de um prisioneiro político resgatado de seu cativeiro escuro e repulsivo por uma bela mulher. Fidelio is one of the most moving statements of faith in humanity that has ever been created by an artist. And that is what Beethoven was about. Just listen to it, and it will give you faith in humanity. Fidelio estreou em Viena durante a Conferência de Paz de 1814. O exército de Napoleão tinha sido derrotado e os vitoriosos promoveram Fidelio como uma história de libertação que simbolizava a Europa novamente livre. Foi um sucesso gigantesco. E Beethoven, agora com mais de 40 anos, tornou-se o astro da conferência. Mas no ano seguinte, 1815, Beethoven lançou-se em um conflito pessoal que prejudicaria sua reputação. Após a morte do seu irmão Caspar, Beethoven iniciou uma terrível batalha legal para obter a custódia do filho de 8 anos de seu irmão, ainda que o testamento determinasse que a mãe do menino seria responsável. Beethoven, um solteirão que dormia tarde, bebia com frequência e tinha uma vida pessoal excêntrica, dificilmente seria considerado um modelo de pai. He doesn't care how many feelings he hurts, whether it's the boy's own feelings or the mother. He was obsessed and possessed by this for one reason. He wanted to be the father he never had. Ele insistiu na luta por 5 anos. A um preço terrível para sua reputação, finalmente conseguiu a custódia do rapaz. And all the litigation show Beethoven at his most selfish, at his most delusional, at his meanest. And it's not a Beethoven we terribly like or want to remember. A luta pela custódia foi-lhe ainda mais desastrosa quando, por uma observação descuidada que fez no julgamento, acabou por revelar que não era de origem nobre. A revelação expôs a fraude sobre a ascendência que lhe permitira que fosse propagada por muitos anos. Beethoven estava humilhado. Em 1820, os terríveis julgamentos terminaram e seu sobrinho passou a viver com ele. Foi uma existência miserável para ambos. O rapaz, na maior parte do tempo, odiava Beethoven, que era totalmente despreparado para a paternidade. Beethoven, então, refugiou-se na música.
Nos anos que se seguiram, escreveu algumas das mais poderosas e sublimes músicas que ele e o mundo jamais tinham conhecido. Você está assistindo em Em 1820, Beethoven, aos 50 anos, enfrentava uma transição pessoal e musical em sua vida. Nos últimos 5 anos, travaram uma terrível batalha pela custódia do sobrinho, o que o deixou emocionalmente desgastado. Durante este período, compôs relativamente pouco. A surdez levou-o a um tal confinamento que lhe parecia não se importar com o que pensavam dele e tornou-se cada vez mais excêntrico. O compositor mais famoso do mundo parecia um mendigo pelas ruas de Viena. He doesn't bathe. He's called insane. Small children throw things at him on the street. He puts a beautiful suit of clothes on, but then keeps that suit of clothes on for the next 3 weeks. And we find the remains of many meals on those clothes. Uma série de caricaturas feita na época retrata o gênio desgrenhado, esfarrapado e frequentemente bêbado que vagava pelas ruas como um vadio. E depois voltava para seu apartamento e criava algumas das músicas mais luminosas e belas já escritas. He got arrested as a tramp. He told the jailman, "Don't you know who I am? I'm Beethoven." The guy said, "Sure, you're Beethoven." You know, it took all night to get him out of jail. Muitos de seus amigos o abandonaram na medida em que o alcoolismo e seu humor pioraram. Os proprietários o expulsavam, pois ele destruía os apartamentos, deixando pilhas de partituras e restos de refeições espalhados por toda parte. De fora, sua vida parecia um caos. Mas em sua mente, a música continuava tocando. Em 1823, ele se recuperou, voltando-se para uma instituição que ignorara a maior parte de sua vida. A igreja. Mergulhou com a intensidade de sempre no aprendizado da história da música da igreja antes de escrever a Missa Solene. Esse trabalho desencadeou nele um despertar espiritual que transformaria novamente seus conflitos em triunfos. The music becomes an entire psychological act, a worldview, a way of putting things in order that otherwise could not be put in order. Nesse período, escreveu uma assombrosa série de quartetos de cordas. E em 1824, aos 54 anos, terminou o mais famoso de todos os seus trabalhos, a brilhante Nona Sinfonia. Emergindo do profundo desespero dos últimos anos, mergulhou profundamente em si mesmo para criar a apaixonada e otimista Nona Sinfonia. This was written by a deaf man who couldn't overcome the misery of daily life. This is remarkable. A Nona Sinfonia foi revolucionária. A primeira sinfonia a usar um coro. Beethoven construiu finales sobre os versos da famosa Ode à Alegria do poeta Friedrich Schiller, um verdadeiro hino a um Deus justo e à fraternidade entre todos os homens. This poem was sort of the bedrock of Beethoven's philosophical and religious beliefs. He believed that God was approachable, that God was a sort of a father. He believed in all of those things. Tragicamente, na estreia da Nona Sinfonia em 1824, Beethoven não pôde sequer ouvir as ovações da plateia. Enquanto ela aplaudia, um dos músicos teve que voltá-lo para que ele pudesse vê-los aplaudindo. He never gives up. You have this sense of him struggling and fighting and kind of shaking his fist all the way to the end.
Mas em 1826, quando sua carreira subia às alturas, os conflitos do passado voltaram para assombrá-lo. Seu sobrinho, agora um adulto, tentou o suicídio. He was found in this ruined castle and he was taken to his mother. Shock horror. Not Beethoven, his mother. So Beethoven's life was thrown into turmoil yet again. O rapaz se recuperou, mas a culpa e a tensão em relação ao quase suicídio trouxeram de volta lembranças terríveis para Beethoven. Começou a ter fortes dores abdominais que a ansiedade só piorava. Tentou compor a 10ª Sinfonia, mas as dores tornavam o trabalho muito penoso. No dia 22 de março de 1827, um padre deu-lhe a extrema unção. 5 dias depois, desabou uma feroz tempestade. Beethoven levantou seu punho contra um raio que rasgava as nuvens e caiu sobre a cama. O compositor mais famoso de todos os tempos estava morto. And what did that raised fist mean at the end of Beethoven's life? I think what it meant was, I still have energy. The energy was all spent on that last gesture, but it's the perfect Beethovenian symbol, expression, moment. Em seu testamento, deixou tudo para o sobrinho Carl. Na época de sua morte, Beethoven era tão reverenciado que os escultores fizeram sua máscara logo após o seu último suspiro. Depois, os testamenteiros cortaram seu cabelo e venderam uma parte para seus fãs em leilão. Seu funeral foi acompanhado por 20.000 pessoas. 98% of the people out there on the streets probably didn't understand anything about music, but he was a hero. He was a great revolutionary hero. He was one of the most famous, in the way we think of it today, celebrities of his time. No fim da vida, Beethoven tornara-se muito mais do que um brilhante compositor. Corporificou a luta do artista para vencer grandes obstáculos em nome de sua arte. Beethoven is not only the most popular composer of all time in some ways, but also one which people attach a real symbol, as if he were the symbol of music itself. You know, an Englishman once said, talent is what a man possesses. Genius is what possesses a man. Beethoven was possessed. His reaction to the stimulus of life was unique. And we're the lucky ones. He's a man who, through all the struggle he went through, is able to elevate us in a way nobody else can, because he went through hell. Ele sempre conseguiu superar sua agonia através da música, com alguns dos mais extraordinários sons que o mundo já conheceu. The Voyager spacecraft, currently hurtling towards the outer edge of our galaxy, carries on it Beethoven's music. When the Berlin Wall came down and the people of East Berlin came across to the west, it was to a concert of Beethoven's music. But as long as mankind endures, they will turn to Beethoven's music. It is immortal. Hoje, quase 2 séculos depois da morte de Beethoven, sua 9ª Sinfonia é considerada tanto pelos estudiosos quanto pelo público como a maior obra de música clássica já escrita. E a 3ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª Sinfonias não ficam muito atrás. As novas gerações continuam a apreciar algo que o próprio compositor nunca pôde: a emoção de ouvir a música de Beethoven. Este é Biografias
E eu sou Jack Perkins. Até a próxima vez.